noite. Esta é Boa mais noite. uma edição do Narrativas, o encontro de todas as quartas-feiras às 19h30 aqui no Sidica, em Canela. Esse é um projeto financiado com o Fundo Social do Sicredi e tem o objetivo de levar novas visões, diferentes perspectivas para a população em geral e também para aqueles que estão nos projetos sociais do CREAS, do CRAS, do CAPS, e estão detidos no Presídio Central de Canela, no Presídio das Hortênsias, né? E também nos abrigos para idosos e para menores. Aqui comigo, Camila Aigres. Boa noite, Camila. Boa noite, boa noite. A Camila é psicóloga, atende crianças, adolescentes e adultos e vem fazendo um trabalho diferenciado, principalmente na condução e no entendimento da função da família, no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento das crianças e adolescentes. A Camila eu tenho o prazer de dividir um consultório com a Camila. Te agradeço e o prazer também é todo meu em estar aqui hoje participando desse projeto contigo, que me convidou, abriu as portas e eu me engajei junto e foi a melhor experiência que eu poderia no ano. E o Marco Aurélio Alves, para quem não conhece, também psicólogo que não atende só aqui em Canela, mas também em Porto Alegre, em Tramandaí, em Osório, faz uma peregrinação pelos estados do Rio Grande do Sul, trabalha também com vários grupos terapêuticos para mulheres, dependentes químicos, palestrante também, e que tem uma bagagem maravilhosa e que eu tenho a honra de trabalhar junto e aprender muito diariamente. E a Camila daqui a pouco vai tratar do burnout, que deve cometer quem trabalha tanto assim. Que já está no marco. Já está. Conosco, Tiago Couto. O Tiago que trabalha no audiovisual e também assim como a Camila e eu, trabalha muito por todo o Rio Grande, né? O Tiago tem trazido a importância do visual para os projetos sociais. E através do Tiago é que a gente chega nesses espaços todos que eu mencionei. E nós temos uma convidada que daqui um pouquinho nós vamos falar mais sobre ela. Boa noite à plateia, a nossa seleta plateia e fiel plateia. Então, o cachê é ótimo, as pessoas não vêm e não recebem o cachê. Eles também nunca viram o cachê, mas também não vieram. A expectativa é de um dia vir a receber. Camila, esse projeto que é mantido pelo Instituto Brasileiro da Pessoa, com apoio do Sicredi e produção da Psicult. O que a gente vai fazer com esse projeto depois, as próximas edições? A gente vai trazer mais convidados. A gente está na 9ª edição hoje, então, né? Ou é a 10ª? A gente tinha esquecido do Martim, né, na semana passada. Essa é a 10ª edição. Então, a gente traz para cá os mais diversos temas, porque hoje, por exemplo, será a Márcia. Semana passada a gente teve a Dainara falando sobre a nutrição, muito além do prato. A gente teve o Martim, o Vitor Cassola, trabalhando também a questão da humanização dos animais, os tutores de pet. Terceira idade a gente vai também trazer. A gente trouxe os meninos do ciclismo, o Samuel e o André. E essa é a proposta do Narrativas, trazer narrativas diferentes aqui para compartilhar com a população, para trazer essas conexões para cá também, para a gente ter essas trocas, essas experiências, e por isso que eu e o Marco estamos aqui apresentando, porque é esse intuito, nessa troca entre gerações. E também, a semana que vem, nós vamos ter aqui a Shirley Cortinaz, a Shirley que é uma especialista em mediação e cultura de paz. E hoje, Márcia Elis Endres, é mãe, filha, irmã, esposa, amiga, apaixonada pela vida. E aí já se pode dizer que é uma jornada e tanto. Nessa caminhada, muitos foram os desafios, muitas as alegrias que as profissões de juíza e de administradora lhe trouxeram. Ela veio morar em Canela em 2017, depois de mais de 30 anos vindo nos finais de semana. E considera Canela a sua cidade do coração, a cidade que ela elegeu para viver. Por tudo que
Canela oferece, acolhe, desafia, e porque ela tem por Canela uma paixão natural, que é o slogan da cidade. Meditadora desde 2000 e facilitadora de meditação desde 2017, quando fundou o projeto Meditação para Todos. E posteriormente, em 2022, o Meditando pelo Mundo, oferecendo essa habilidade e conhecimento de forma gratuita. A sua narrativa agora é compartilhar com todos e com o mundo essa que é, como ela mesma diz, uma ferramenta linda de transformação, cura e evolução. Hoje ela vem ao Narrativas contar um pouco da sua trajetória e dos seus projetos, mas também daquilo que não aparece no currículo, porque além de todos os títulos, cargos e realizações, talvez o seu maior papel tenha sido o de mãe. Mas nós podemos dizer em Canela que ela tem um papel fundamental também numa organização cultural mantida na comunidade, que é a Sonarte. E a Sonarte homenageia Márcia Endres, colocando o nome do seu vocal de vocal Márcia Endres. E também o quarteto Márcia Endres, e daqui a pouco ela vai nos contar por quê. A Márcia é uma mãe que, mesmo em meio à correria e às exigências da profissão de juíza, sempre esteve presente, encontrando tempo e espaço para estar com seus filhos. Uma mãe que, depois de criá-los, continuou a exercer esse papel de tantas outras formas, acolhendo, orientando, cuidando e deixando um legado de afeto para muito além da sua família. Assim, a sua história é também a de alguém que nasceu para maternar. 2 filhos biológicos e muitos outros filhos do coração, frutos da sua empatia, simpatia e da forma como escolheu se doar ao mundo. Boa noite, Márcia. Boa noite. Então, pode. Boa noite, queridos. Parabéns por esse projeto lindo. É disso que o mundo precisa, realmente. Obrigada pelo convite, me sinto muito honrada. Boa noite para essa querida plateia e para quem nos faz ver, né? Eu agradeço muito esse convite, estou à disposição para contribuir sempre. E a gente começa então te perguntando por que Canela? Por que tu escolheu Canela como sendo a tua cidade do coração? Eu, desde pequena, com os meus pais, eu vinha para cá como veranista. E eu sempre gostei muito daqui, eu sou uma amante da natureza também. Em algum tempo eu me especializei em meio ambiente, quando meu filho estudava aqui, a gente trabalhou um pouquinho com isso, a gente se envolveu com o Parque do Palácio, com várias pessoas que trabalham aqui com a preservação da natureza, e eu acho que Canela tem uma energia fantástica. Não só pessoas muito autênticas, como essa visão de considerar uma cidade feliz, porque todos têm o seu espaço, né? Eu acho que uma sociedade só é saudável e feliz quando olhamos para todos. E eu sinto isso aqui em Canela. Muitas pessoas se envolvem em projetos e em ações para que isso aconteça. E isso sempre me atraiu muito. Como eu falei antes, quando o Marco falou, eu me identifiquei muito com esse slogan, porque realmente, para mim, Canela é uma paixão natural que veio naturalmente. Antes de vir para Canela, tu escolheu o direito como uma profissão, antes da função de juíza, a função pública de juíza. O direito, a administração e depois a função de juíza. O que te motivou assim nessas escolhas profissionais antes de mais nada? Bem, inicialmente foi a trajetória do meu pai. Meu pai é um advogado em Montenegro, onde eu nasci, e eu sempre acompanhava ele sempre falando de justiça, e isso sempre foi uma coisa que me sensibilizou muito. Então, quando eu resolvi começar a estudar para ter uma profissão, eu fiz ciências jurídicas e sociais, iniciei psicologia, que eu acho que é um conhecimento que todos deveriam ter acesso, até para a formação própria. E assim eu fui indo até o momento de encontrar, na opção da magistratura,
uma chance, uma oportunidade de realmente fazer um pouco de justiça, pelo menos naquele ambiente em que eu estava. Depois, quando eu saí da magistratura, o meu marido também era juiz, nós saímos da magistratura para aposentadoria e abrimos um escritório em Porto Alegre de consultoria para que as pessoas pudessem resolver suas questões, independente de ter que entrar ou não na justiça, né, que está tão sobrecarregada. Então, a gente fez um trabalho muito bacana também com os tribunais, e na época estava surgindo a constelação familiar, eu acabei me especializando em direito de família, e foi uma trajetória muito bonita, muito gratificante, difícil, muito difícil, de muita doação, onde eu tive que muitas vezes tirar tempo da família, dos filhos, né, para me doar. Mas foi um trabalho, foi um momento, uma missão muito bacana, um período muito bacana da minha vida, me gratificou muito. E em 2000 foi quando tu, então, começou a meditar, né? Sim. Nesse período, eu tive um câncer. E para trabalhar essa questão da saúde, da doença, eu cheguei à conclusão que eu estava me doando mais do que eu realmente podia. Quer dizer, eu estava doando mais energia do que eu tinha. Então, eu parei, né, dei uma parada, olhei para tudo isso e disse, não, eu não vou sucumbir, né? Porque o tratamento do câncer na nossa sociedade de saúde ocidental é muito bom, mas é de ir tirando os pedaços, né? Então, eu fui tirando alguns pedaços que tinham essa questão do câncer e comecei, então, muito curiosa sempre, comecei a pesquisar e a estudar a saúde, a doença no mundo oriental. E lá eu descobri a medicina energética chinesa, a Ayurveda na Índia, e fui mesclando esse conhecimento e essas práticas com o tratamento convencional aqui nosso, e graças a Deus fui uma conquistadora, né, do câncer. Hoje eu estou completamente saudável e feliz. E nesse meio, então, nesse momento, então, eu descobri a meditação como uma ferramenta maravilhosa de interiorização, autoamor, perdão, transformação. É uma ferramenta que realmente faz a gente evoluir, se conhecer e conhecer melhor o outro e o mundo, né? Então, a partir de 2000, da minha cura, eu comecei a meditar regularmente e lá pelas tantas eu senti vontade de compartilhar isso com as pessoas, né? Puxa, isso faz tão bem para mim, pode fazer bem para tanta gente. E foi quando eu criei, então, um projeto, Meditação para Todos, de forma gratuita, assim, vindo do coração. Hoje a gente tem um grupo bem grande aqui em Canela, que está meditando não só para si, mas para um mundo melhor, porque a meditação é um ato individual, mas também é uma ferramenta poderosa de potencializar a energia. Então, a gente tem feito isso em encontros mensais aqui em Canela e está sendo um trabalho muito bacana, muito gratificante, muito transformador. Deixa eu voltar aqui e te perguntar, o que é meditação? Vamos imaginar que quem esteja nos assistindo não tem a menor ideia do que seja a meditação. O que é a meditação? Como é que se faz? O que se dá? Como é que se dá essa prática? Em que locais? Em que momentos? Quem pode fazer? Como é que pode fazer? A meditação é uma prática muito inclusiva e democrática. Independentemente de qualquer religião, de qualquer formação, todas as pessoas têm condições de meditar. A meditação começa como um processo de parar, silenciar, aquietar o corpo, a mente, voltar-se para si, para o mundo interior e começar a entender o ser de paz e amor que originalmente a gente é. Então, inicialmente através de postura, de respiração, que é o mindfulness, né? Que é muito conhecido aqui, que na verdade é a meditação chamada do budismo, aqui chamado então como mindfulness. O que é mindfulness? Mente focada. Então, o exercício da atenção plena.
Por quê? Porque o passado já passou, o futuro ainda não aconteceu. O que realmente existe é o presente. E é esse presente que a gente tem que sentir, conscientizar e viver. Então, a gente começa com algumas práticas de postura. Eu, particularmente, medito sentada, não de pernas cruzadas, porque eu não tenho mais quadril para isso. Na verdade, o oriental, antes de caminhar, já está meditando daquele jeitinho. Nós não. Então, a gente pode meditar sentada. Hoje já existem técnicas de meditação ativa que dá para meditar caminhando, né, num parque, em contato com a natureza. O segundo pilar da meditação é a respiração. Então, a gente aprende algumas técnicas de respiração que é muito fácil. E essa respiração começa a nos relaxar e começa a indicar para a nossa mente, para o nosso corpo, que nós estamos saindo do sistema simpático de luta e fuga, né? Que a gente está sempre nesse sistema, então isso causa muito estresse, muita perda de saúde, e passar para o sistema parasimpático, que é o sistema de relaxamento, que vocês conhecem isso muito melhor do que eu. A partir daí a gente começa a usar técnicas, por exemplo, visualizações, intenção. Domingo agora, no último encontro que nós tivemos na Pousada Dom Ramon, eu trabalhei bastante essa questão da visualização com a luz, né? E para poder emanar essa luz, porque a luz é energia e energia é amor. Então, isso tudo a gente vai trabalhando em etapas na meditação. O que é importante para que se tenha todos os benefícios que a ciência está comprovando? Começar e fazer nem que seja 5 minutos por dia. Hoje, por exemplo, eu não consigo acordar, levantar, ir para o meu dia, nem dormir sem fazer a minha meditaçãozinha. Quando eu acordo, quando eu vou dormir. Se eu estou cozinhando sozinha, eu estou meditando também, colocando amor naquele alimento. Então, é um alimento que acaba sendo abençoado, né, com a minha energia. Então, a meditação é uma coisa muito linda que a gente vai aprendendo com o tempo e somando e conquistando etapas que vão nos tornando pessoas mais autoconfiantes, mais conscientes. E uma coisa que ajuda muito hoje em dia, desde as crianças pequenas, que às vezes eu já meditei com elas, a concentração. Isso está sendo uma coisa assim muito boa. O que eu vou dizer mais? Todos podem meditar. É começar que depois não se fica mais sem. Mas é um treinamento, né? Um treinamento da mente. Não é que nem academia, não adianta fazer uma vez por mês, né? Então, a mente vai se acostumando num ritmo diferente e, às vezes, a gente faz tudo meio correndo no piloto automático. A meditação ensina a sair do piloto automático. Então, eu pude verificar, assim, na minha vida. Eu era, assim, há 2000, 3000, né? Fazia tudo ao mesmo tempo. Hoje eu sou uma pessoa mais serena, não deixo de ser falante, né? Mais calma, e percebi o seguinte: cada ação que eu tenho, cada coisa que eu vou fazer, se eu fizer de forma mais devagar, consciente, prestando atenção, ela vai dar um resultado muito melhor, muito melhor. Então, não é uma perda de tempo parar, é um ganho muito grande. Eu vou fazer que nem tu com as meninas que tu não conhece. E como é que funciona, como é que surgiu a proposta do projeto, de criar esse projeto? E a divulgação, como é que funcionava? Porque foi em 2000, né? Como tu começou a trazer ele para a sociedade, para trazer as pessoas? Começou com uma parceria com a UX. A UX desenvolve um projeto muito lindo aqui, em Caxias e aqui, que é o projeto UX Sênior. Então, tem várias atividades para as pessoas 50 mais, eu acho, né? Não é 60, é 50 mais. Coral, literatura, várias coisas. Fotografia. E eu procurei a UX e sugeri que também incluíssem a meditação.
que era uma coisa que eu achava assim, muito importante e que poderia trazer muito benefício também para essa faixa etária, né? E a Margarete, na época, acolheu assim, de forma muito otimista, e a gente, mas não tinha espaço, aquela coisa toda. Eu ofereci o meu bangalô de meditação do lado da minha casa, onde eu meditava. Eu disse, não, a gente pode sair alguns alunos, assim, inicialmente da UX, ir lá para casa meditar. Foi o que aconteceu inicialmente, foram o quê? 5, 6 pessoas. Aí ficou muito grande o grupo, a gente então conseguiu uma sala na UX, ficou pequeno também. Aí a gente foi a convite para o Grande Hotel, tivemos uma sala maior. Hoje nós temos de 30 a 40 pessoas em cada encontro. E recentemente, esse mês agora, fomos a convite da Esther Arts, do jornal, e da Pousada Dom Ramon, lá para a pousada dela. Então é um projeto que começou assim do coração, teve muitas parcerias legais. Eu divulgo geralmente no Instagram, no Facebook, boto os convites lá. E criei um canal no Telegram, onde eu coloco as meditações guiadas, para as pessoas poderem fazer em casa. Porque eu acho que nós ocidentais não conseguimos meditar em silêncio. Porque é da natureza da mente pensar, né? Eu não acredito que parar é parar de pensar. Não, eu acho que a gente aprende a administrar melhor o pensamento. Então eu acredito na meditação guiada com respeito a todas as outras técnicas. Então eu coloco no Telegram, gratuitamente para as pessoas assistirem, fazerem em casa. Uma vez por mês a gente se reúne pessoalmente, na presença dessas 30, 40 pessoas. No WhatsApp a gente tem um grupo onde então eu coloco algumas coisas sobre meditação, tem mais de 200 pessoas, até de Portugal tem pessoas acompanhando, e é um grupo que autoritariamente só eu publico, porque não dá um grupo grande desses todos falarem, né? Não, bom dia, boa tarde, não. Então, esse grupo é só para as pessoas entrarem em contato com a meditação, não tem outro assunto. Depois, em 2012, eu acho, eu criei um outro projeto chamado Meditando pelo Mundo. Por quê? Porque de 2000 para cá, eu fui estudando muito sobre isso. Primeiro eu fui para a Índia, fiz um curso de filosofia e meditação Raja Yoga na universidade lá. Depois eu fui para a Tailândia estudar melhor o budismo. Tive um período de bastante relacionamento com o templo budista aqui de Três Coroas. Fiz um retiro de 1 mês em silêncio. É incrível. A gente acha que é impossível, mas é uma delícia. Depois que passa aquela fase do ai, não vou conseguir, a gente entra assim em plenitude. É muito bom, eu recomendo às vezes um dia a pessoa ficar em silêncio. É muito bom. E assim eu fui ao Marrocos, guiei uma meditação no Marrocos. A gente guarda tudo para falar depois, voltar, né? A gente guarda nesses 30 dias, faz um armazenamento ou tu volta assim, tranquilo, sem querer falar? A gente seleciona muito mais o que ouve e o que fala. Porque a fala é um dos portais que a gente perde mais energia. Eu falante aqui. Mas eu me preparei antes, eu me energizei antes para que essa fala não me tirasse e sim me desse. Porque tem isso também. Algumas falas só nos tiram. Algumas coisas que nós ouvimos só nos tiram. Então a gente tem que se preparar para que aquilo que a gente vai receber, a gente consiga doar. Eu não acredito naquela... uma fase, eu acho que vem mais da religião católica, né? Eu sou batizada católica. É dando que se recebe. Energeticamente não é assim. Porque tu não pode dar o que tu não tens. Então, energeticamente, e a gente é energia pura, Einstein já dizia, né? A gente é energia. Tu precisa primeiro ter a energia, receber, né? Às vezes, se tu tiver
vamos dizer assim, orientação e espiritualidade e tal, tu recebe a tua energia, se não tu recebes de ti mesmo, para depois poder dar. Então, como a fala é uma grande fuga de energia, ficar em silêncio nos reabastece assim maravilhosamente bem. Então, quando a gente sai do retiro de silêncio ou da experiência de um dia de silêncio, tu sai com uma sensação de plenitude, estado de graça contigo mesmo. E geralmente, normalmente, é nesse estado de graça, depois de uma meditação ou de um silêncio ou de qualquer outra prática nesse sentido, que acontece a cura, que acontece a transformação, e é onde a gente dá os saltos quânticos na evolução. Respondi? Claro, mas eu te interrompi, tu ia falar da experiência em outro país. Isso. Então, eu tenho procurado em outros países uma orientação, uma sabedoria em termos de filosofia, meditação. E tive recentemente, faz uns 2 anos, um grupo de amigos que resolveu ir para o Marrocos, todos ligados também à meditação, me convidaram para guiar uma meditação no deserto do Saara. Foi uma das experiências assim mais lindas que eu já tive nesse sentido, porque o sol nascendo, colorindo aquelas dunas, a gente ficou num acampamento no deserto para poder, ao nascer do sol, fazer a meditação. E, se eu não me engano, essa meditação eu regravei depois e coloquei no Telegram. Então, quem quiser conhecer o projeto e essas meditações e essas experiências, estão todas ali no Telegram. Depois eu alcanço o cartãozinho. Então, surgiu Meditando pelo Mundo. Por quê? Porque meditando pelo mundo, eu fui adquirindo informação, sabedoria, para trazer para o projeto Meditação para Todos também. Isso. A gente percebe muito também no consultório quanto as pessoas estão desconectadas, não só das suas falas, mas também de si próprias, né? Principalmente do outro também, um descuido na fala, no como falar, no que falar. E isso está causando... amorosa, né? Exato. E querendo ou não, está causando prejuízo emocional gigantesco, né? Nas relações, enfim. Mas voltando. Deixa eu só Claro. complementar isso que tu está colocando, porque a maior dificuldade que a gente tem com os pacientes em geral é que eles vivam o aqui e agora. Porque os processos depressivos, eles são com relação a vivências passadas, né? A ansiedade é pelo que ainda não aconteceu, é pelo futuro. Então, quando a gente pensa nessas duas coisas, quando nós vamos ter a dependência química, também nós vamos sempre com o desespero por aquilo que passou ou o temor daquilo que vai viver, e por isso precisa entorpecer o momento. E aí, quando nós pensamos no aqui e agora, que a gente fala muito no consultório, né, no presente, nós estamos falando disso, dessa tranquilidade de tu poder te ouvir. E desse silêncio, né, reconfortador. É tudo que a gente busca no consultório, é que as pessoas possam se ouvir sem medo, sem punição, sem julgamento, que me parece que é o que a meditação traz. Volta para ti. Deixa eu só pegar esse ganchinho. Existe uma meditação da tradição havaiana de cura do Havaí, que é chamada aqui de Ho'oponopono, muita gente conhece. É uma técnica de perdão fantástica. Então, em presídios, em pessoas contraventoras que se autopunem, suicídio, dependente químico, geralmente inicia a meditação por esse Ho'oponopono, porque a pessoa vai lá e começa a aprender a se perdoar. E no momento que ela se perdoa, ela sai daquele passado e ela se oportuniza um presente mais positivo, né? Ela se oportuniza passar uma borracha e começar de novo. Isso é uma nova realidade. Isso é muito lindo. Não, mas é dentro disso também, porque tu citou que tu teve várias abordagens, não sei se é abordagens que fala,
Técnicas. Como é que tu elabora isso, por exemplo, nas aulas, enfim, nos grupos que tu faz? Tem algumas em específica que tu trabalha, outras não? Como é que tu seleciona? Bom, eu não dou aula, né? Eu não sou professora. Eu tenho algumas formações, mas eu não me considero professora. Eu ainda estou aprendendo com a meditação. E às vezes eu encontro pessoas que me ensinam outras técnicas que eu até não tinha conhecimento. Mas como eu administro isso tudo, algumas vezes por insight, inspiração. Então teve um encontro domingo, né? Qual foi a técnica que eu escolhi, qual foi a meditação que eu escolhi, considerando várias coisas. O final do inverno, que é um período que a gente teria que hibernar um pouquinho, mas isso não existe mais, né? A gente se considera tão diferente das outras formas de vida que a gente nem segue o processo natural que deveria ter. Então eu considerei o final do inverno, início da primavera, considerei uma amiga que eu convidei para fazer a palestra sobre escuta amorosa, tu colocaste antes a questão da escuta, a Camila Mandelli. Sempre nesses encontros eu convido alguém para fazer uma mini palestrinha que daí eu linko com a meditação. É mais ou menos assim que eu faço. Existem muitas técnicas, mindfulness, transcendental, vipassana, inúmeras. Mas o cerne de cada uma, o cerne de todas, mais ou menos, é a mesma coisa. Postura, não só a postura física, respiração, olhar para dentro, olhar para fora, momento presente, visualizações, intenção, várias técnicas. Então eu vou escolhendo assim, pelo que eu estou sentindo na hora, aquilo que me vem e que eu posso doar. Um dos aspectos que também adoecem, né, e também são sintomas de adoecimento emocional, é a autopiedade. E esse é um fenômeno cada vez mais forte, né, o vitimismo, a autopiedade, o quanto nós nos sentimos. Eu gosto muito de ouvir as pessoas quando elas contam, eu tive um problema, quebrei a perna, mas daí cheguei no hospital, o médico não sabia o que fazer. E eu sempre penso que médico burro, ele não sabia o que fazer quando tinha uma fratura. Daí eu cheguei lá e a doutora me disse, que horror. E aí eu imagino, como é que a doutora te disse isso, né? A vitimologia. E a autopiedade, ela nos gera, assim, alguns comportamentos e uma imagem, uma autoimagem depreciada. Eu não posso, eu não consigo, eu não sei, eu não vou, não é para mim. Como é que a gente pode trabalhar? E por que eu falo isso? Porque quando nós falamos de dependência química, por exemplo, a autopiedade está muito presente. Quando nós pensamos no envelhecimento, a autopiedade está muito presente. Eu não posso mais, eu não vou, não é para mim, agora é o fim. E as pessoas se preparam para o fim 40 anos antes dele acontecer, né? Eu tenho uma senhora aqui em Canela, ela tem 102 anos. E aí outro dia alguém me disse, ela está se preparando para morrer desde os 60. Então tu imagina, ela está há 42 anos de perda de tempo, né? Esperando pela morte, quando na verdade ela poderia estar semeando vida. Como é que tu pode trabalhar essas questões da autopiedade, desse vitimismo, através da meditação? O perdão é uma coisa muito importante, né? Conforme eu já falei. E outra coisa que eu acho assim, extremamente importante é, através desse autoconhecimento, as pessoas se darem conta de que a felicidade, a alegria, o contentamento é uma opção. É uma opção. Eu decidi ser saudável, eu decidi ser feliz. Não interessa se eu estiver, isso eu vi na Índia, né? Eles naqueles casebrezinhos, sorrindo, tem comida hoje, extremamente gratos, numa realidade completamente diferente da nossa, eles gratos, sorrindo, e nós aqui morando num paraíso com tudo à disposição, reclamando de tudo.
né? Então, isso é uma postura. A gente começa a enxergar aquilo que pode transformar e vai decidindo tomar outras atitudes na vida. E daí que pequenas atitudes que se sugere, por exemplo, no momento de meditação, vai trazer um resultado tão grande que a pessoa se entusiasma. Não, realmente eu posso optar. Eu tenho esse poder. Encontrar o poder, eu acho que é uma das soluções para sair desse estado para a felicidade. Encontrar o próprio poder, porque está dentro, não está fora. Não é a casa, não é o dinheiro, não é nem a saúde, é dentro, aquele estado de graça, que lá pelas tantas a gente alcança, que te dá plenitude e que tu te dá conta que tu pode. Tu pode fazer o que tu quiser no sentido de ser feliz. Claro que se tu manter por alguma doença, né, mental, algum distúrbio, alguma coisa, e tu não consegue sair dessa bolha de negativismo, tu tem hoje em dia muitas ferramentas para ajudar, né? Vocês sabem e fazem isso. Às vezes até medicação precisa, né? Mas a meditação, junto com todo esse trabalho, junto até com outras práticas que nem vocês praticam, presídio, etc, etc, a gente consegue fazer com a meditação a pessoa se olhar para dentro e descobrir que o amor está dentro e que tu tens o poder de te amar e amar o outro. Se tu não conseguir te amar, tu não vai amar o outro, não tem como. E a felicidade é isso, né? Se amar o outro e acreditar que o mundo pode ser melhor, apesar do jeito que está, acreditar. Porque no momento que tu tem uma intenção positiva, aquilo atrai do universo, do cosmos, essa energia. Se tu estiveres vibrando uma frequência de emoções baixas, como medo e vários outros, tu atrai energeticamente essa emoção. Se tu começa a vibrar em frequências mais elevadas, às vezes até uma música clássica, numa determinada sintonia, te faz elevar a tua vibração, de forma que tu consegue acessar sentimentos mais nobres, como coragem, alegria, compaixão. E isso vira um círculo vicioso. Tu vai vibrando numa frequência mais elevada e vai atraindo essa energia do universo. É muito lindo isso. Não, eu estava pensando, ouvindo ela aqui, sobre como as falas também se conectam aqui, né? Ela falando sobre a experiência que ela também teve, e eu me lembrei da Valéria falando, né, sobre a experiência que ela teve na África também, que era uma outra realidade, e tu também trazendo sobre essa percepção das crenças limitantes que a gente também teve com a Simone, né? Sobre essa percepção distorcida que às vezes as pessoas têm da realidade em que elas vivem, né? E é isso, é a visão que a gente tem da realidade, que às vezes é tão distorcida que a gente não consegue ver além disso. E aí é os termos que ela usa, que é o que a gente também traz no consultório, só que de uma outra forma, com outros termos, né? A gente traz de uma forma mais técnica dentro da psicologia, mas com o mesmo sentido, na verdade. E o mesmo Isso, objetivo. exatamente o mesmo objetivo, o autoconhecimento, o autocuidado, a autocompaixão, enfim. Como se conectam, né? Eu fiquei pensando muito nisso. E como é difícil que as pessoas acreditem nessa simplicidade, né? De tu poder te concentrar e tu poder respirar e tu relaxar e que isso vai solucionar e que isso é a cura. Porque a indústria farmacêutica é muito poderosa. Então, é o caminho mais curto, né, querendo ou não. É muito mais prático, mais rápido. Tu não tem que pensar muito, fazer uma autoanálise. É simplesmente ali e adormecer um sintoma. Eu tive uma paciente aqui que eu sempre lembro dela porque ela foi fantástica. Ela chegou num estado de tensão muito forte, de ansiedade muito grande. E nós começamos, acho que na 4ª ou 5ª sessão, a experimentar alguns exercícios de respiração. E depois ela me disse, eu comecei a fazer nos momentos em que eu sugeria para ela, assim, olha, quando acontecer tal situação,
experimenta antes de... No pânico, exatamente, que era o que ela tinha. E aí ela começou a experimentar. E aí daqui a pouco um dia ela me disse, hoje eu cheguei ao ápice. Eu e meu marido fizemos respiração antes de dormir. E a gente acordou muito bem. E isso eu acho que é fantástico, mas eu posso dizer que tem uma paciente que experimentou e conseguiu. Porque a maioria te olha como diz, aham, tá, aham. Não tem como eu conversar com o psiquiatra e ele me dar um medicamento desses, né? Quem sabe 2 Rivotril por dia. Mas o próprio mindfulness, né? Quando a gente passa as técnicas também de escaneamento corporal à noite para dormir, eu fico muito feliz que às vezes eu recebo um áudio de manhã, nossa, eu fiz, não acreditei, não cheguei nem na metade do meu corpo, já tinha dormido. Porque eles não colocam fé. Fé é uma coisa importante. Não precisa ter religião. Fé é aquele acreditar. E para quem tem uma espiritualidade vinculada a alguma religião, a oração, quando é feita de forma consciente, é uma forma de meditação. Os cantos gregorianos, por exemplo, eram uma forma de meditação dos monges. Mantras, mas não aquela oração, blá, 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 rezei o terço, pronto, vou dormir. Não adianta, tem que ser, né? Tem que ser uma oração em que tu te coloca como que conversando com Deus. Aí funciona. Porque a maioria das pessoas fazem as coisas no automático querendo milagres, benefícios, né? Mas se tu te colocar numa outra posição onde tu te considera fazendo parte daquela situação, daquele tipo de vida, humildade, né? Eu acho que humildade. Tu passa a te dar a oportunidade de orar com quem tu acredita, né? Então é uma coisa que funciona também, é um tipo de meditação, a oração, os cantos, os mantras, a própria frequência das músicas, dos sons, nos afetam muito. E as únicas frequências que diretamente nos auxiliam das músicas clássicas, especialmente Beethoven, Mozart, Vivaldi. Vivaldi para alegria é maravilhoso. Em compensação, as batidas e as músicas e os ritmos que nós temos hoje em alguns lugares, as músicas, chega em casa, liga a TV, liga o rádio, aquela música horrorosa, tu nem nota que está ouvindo mais aquilo, mas aquilo te faz um mal tremendo. Mas mesmo que tu não estejas consciente daquela música, ela está te dando uma batida e alterando a tua frequência energética. Já tiveram estudos de adolescentes que saíram dessas festas funk, punk, rave, com ataque cardíaco. Então, até isso é importante. Tudo que vem e que a gente administra conscientemente e que a gente permite que faça parte da nossa vida, é uma decisão daquilo que tu vai ser ou não vai ser. E isso significa viver fora do piloto automático, não tem como. Que é a consciência, né? Até tu falaste antes da respiração. Existe um tipo de respiração que chama-se respiração consciente com coerência cardíaca. Tu, com respiração, consegue fazer o teu coração voltar a ter uma frequência cardíaca natural, saudável. Sai da taquicardia, né? Então, isso é muito bom. E a gente estava falando sobre a fé, né? E trazendo um pouquinho para a espiritualidade. Existe uma certa confusão dentro da meditação e religião e espiritualidade? Sim, espiritualidade não é religião, né? Eu me considero uma pessoa bastante espiritualizada e eu não pratico nenhuma religião. Budismo é uma filosofia de vida que não é religião. Mas eu fui um pouquinho além do budismo, porque eu sempre senti a presença divina em mim. Então, essas filosofias de vida, algumas orientais, que dizem que
não existe nada além do que a vida vivida como nós vivemos aqui na Terra, são filosofias que te dão muitas técnicas para te superar muitas coisas, meditações que te ajudam a evoluir bastante. Mas para mim faltou algo mais. Então eu sempre busquei a espiritualidade, porque assim como nós somos energia aqui, eu considero que tudo é energia. E existe um ponto de energia muito forte no cosmos que nos emana tudo isso. E para mim Deus é amor. Então é daqui para fora, de fora para dentro. O meu pai uma vez me perguntou: o que é Deus para ti? E foi quando eu cheguei à conclusão e consegui verbalizar: para mim Deus é amor. Então daí a diferença de espiritualidade para a religião, né? A pessoa espiritualizada até pode praticar uma religião. E às vezes as pessoas que praticam religião nem são espiritualizadas, né? No meu caso, eu não sou praticante assim de nada em específico. Às vezes eu converso com padres em alguns lugares que eu acho pessoas bastante evoluídas. Já conversei com monges muito sábios. Então, independente do credo, eu não creio, eu sinto. É diferente. E o quanto para ti, então, a espiritualidade influencia na meditação? Porque eu acho que me dá o algo mais. No momento que eu me conecto com uma energia maior. Então, isso me dá não uma certeza, mas uma visão de que não é só nós aqui, né? Seria muito assim, eu acho seria muito onipotente da nossa parte achar que nós somos o máximo, que não existe mais nada evoluído do que nós. Se tu olharmos uma formiguinha carregando 10 vezes o peso que ela tem, será que nós somos mais evoluídos do que ela nesse sentido? Então, o credo eu acho que limita muito. Né? Eu acho que a religião, especialmente aqui no mundo ocidental, ela é muito punitiva. Então, ela ajuda, ela acaba contribuindo para que as pessoas tenham todos esses problemas de autopiedade, de vitimologia, de castigo. Isso não é benéfico. É porque essas igrejas, em geral, elas trabalham com a culpa, né? E elas precisam muitas vezes da culpa até do medo para sobreviver economicamente, né? Agora, isso não tem absolutamente nada a ver com a prática de fé, com a espiritualidade, né? Exatamente. Não é na culpa que tu resolve o problema, nem da criança, nem do adulto. A culpa e o medo é uma forma de dominação, né? Então, a gente já viu tantas vezes as guerras santas, né? Alguma religião querendo dominar um povo, assim como para a religião é o medo, a culpa, para algumas ditaduras é também o medo, mas a ignorância, né? Tu não dá educação e conhecimento para poder dominar aquela pessoa. Isso aí. Por falar nisso, eu quero voltar um pouco no tempo, né? No teu período de vida como juíza. Como é que foi? Era a nossa primeira pergunta, né? A gente faz um roteiro, a Camila estuda, pensa, trabalha, né? Ela usa, né, um tempo enorme e depois a gente chega aqui e ignora o roteiro, assim, a gente não faz nada do que está no roteiro. Mas como é que foi essa mulher juíza, assim, que experiência foi essa? Que tu guarda, assim, daqueles momentos? Eu imagino, há pouco nós falamos aqui numa situação que tu identifica de longe, né, por onde vai. Como é que foi? Como é que é ser uma mulher juíza num ambiente muito masculino, num ambiente difícil, né? E de que período tu viveu? E como é que foi?
Sim, na época, quando eu entrei para a magistratura, tinham poucas mulheres. Hoje já são, eu acho, em cada concurso, mais da metade. E os primeiros lugares são das mulheres. Então a justiça já está bem melhor, eu diria, hoje em dia, porque tem essa visão feminina, essa visão do feminino, que é a visão do cuidar e do amar. Não que o homem não tenha, mas é uma condição natural, né? Autêntica da mulher. E isso trouxe para a magistratura uma cor diferente. No meu caso, eu senti muitas vezes alguns desafios muito difíceis. Eu tinha que fazer um esforço muito grande, trabalhar muito mais do que os meus colegas homens para ter, vamos dizer assim, o mesmo reconhecimento. Então, isso foi uma das dificuldades que eu tive. Quando eu superei isso, que eu passei a ter mais uma troca com as pessoas, ao invés de julgá-las, né? Porque o juiz julga de acordo com a lei. E a lei, muitas vezes, não é justa, não é correta de acordo com os valores que tu tens. Então, isso fica, às vezes, muito difícil, tu ter que julgar alguém usando uma lei que tu nem acredita, né? Então, eu tive, assim, momentos de muita dificuldade para, às vezes, até burlar uma situação para chegar num resultado melhor. E, em compensação, tive momentos, assim, de bastante gratificação. Eu me lembro que, acho que foi em Cachoeirinha, eu era juíza lá e o prefeito não era muito correto e não estava desviando o salário dos funcionários. Não, foi em Viamão também. E eles estavam já 2, 3 meses sem receber e entraram em greve. E o prefeito entrou com uma ação para puni-los, demitir, aquela coisa que a gente sabe como é que funciona. Isso. Éramos 4 juízes. Claro. Eram 4 juízes, só eu mulher. A presidente da OAB e a promotora na época eram mulheres também. Então, nós nos reunimos para achar uma solução para aquilo. Os homens foram embora para suas casas, né? E nós ficamos ali. Achamos uma solução e eu tive, vamos dizer assim, a coragem de usar a caneta para enquadrar o prefeito, fazer o pagamento dos funcionários e dar uma organizada na situação. Aquele dia, 9h30... Ai, não me lembro. Eu de ano sou horrível. Mas eram 9h30 da noite, eu não conseguia sair do fórum, porque os funcionários deram as mãos, abraçaram o prédio do fórum, com faixas dizendo que ali eles acreditavam em justiça. Claro que meus filhos estavam tudo esperando em casa, minha pequena estava com baita febrão, eu tive que acionar minha mãe para ficar com ela, tudo isso para que acontecesse esse momento. Mas são coisas que a gente não esquece, né? Depois que eu comecei a estudar um pouco mais a questão das orientações, das filosofias orientais, que trabalham um pouco diferente, bastante diferente com relação a essa questão de justiça, eu comecei a sentir muita dificuldade em julgar o próximo, muita dificuldade. E a partir dali eu comecei a trabalhar a minha saída, né? Com 20 anos era o sonho da minha vida ser juíza. Lá pelos 40 e poucos, quase 50, eu comecei a enxergar de outra forma e a preparar a minha saída da magistratura, não com desgosto, com decepção, mas com deu. Agora eu fiz o que eu podia e se para mim continua cada vez mais difícil eu julgar o próximo, então está na hora de eu sair. E foi o que eu fiz. Eu menciono muito isso, o quanto nós somos juízes severos, muito severos, com os outros. Nem tão severos assim conosco. A gente julga a si e ao outro o tempo inteiro. É um hábito que é muito difícil de mudar, mas é possível. Tu citou o teu papel também de mãe, né? Até dentro da tua profissão, o quanto também
houve ali uma dificuldade de exercê-lo, né, a preocupação que tu tinha por conta dele. E o quanto tu percebe que as tuas novas práticas, a meditação, as tuas pesquisas, influenciaram também na tua postura de mãe. Porque a gente recebeu um áudio, a gente não, o Marco recebeu um áudio, né, Marco? Muito bonito, que era da filha dela, né? É, muito carinhoso, assim. E aí, pra gente entender contigo, como tu percebeu também o teu papel de mãe dentro disso, quanto tu usou também desses saberes para te auxiliar nisso. Bem, como eu acho que o Marco falou no início, para mim, a missão mais importante da minha vida é a maternidade. Não foi, ainda é, né? Eu tenho um filho de 44, uma de 33, vários filhos assim não biológicos espalhados por aí. É a missão mais bonita da minha vida, a mais desafiadora. E uma vez que a gente sente a maternidade dessa forma, a gente é maternidade para sempre, né? É uma característica minha que eu preservei, talvez por não ter tido uma mãe assim, né? Ela teve muito mais dificuldades do que eu para amar, para se doar. Ela sempre foi uma pessoa muito doente, e lá pelos 14, 15 anos eu acho que eu virei mãe dela. Então eu sempre pensei em fazer diferente, tentar superar o que ela não conseguiu, para que eu fosse uma mãe diferente. E eu tive muita sorte também, porque eu tive 2 filhos biológicos que são anjos para a minha vida, e que ao se casar me deram outros filhos anjos também. Então, às vezes eu digo lá em casa, nossa, eu tive muita sorte. Aí o meu marido disse assim, não é sorte, porque eu vi muito tu blá, 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 que só de ver tu conversando com os filhos eu ficava cansado. Ela está falando do Ivo, a quem eu sou muito grato, né? Porque quando nós decidimos montar uma biblioteca no bairro Leodoro Azevedo, vocês foram os maiores doadores dessa biblioteca, que chegou a ter quase 2.000 volumes, e isso é maravilhoso. Mas eu quero, antes de encerrar, perguntar já, a gente sempre se surpreende como é rápido, né? Te perguntar da experiência da Sonarte. Tão legal isso para Canela, tão legal, uma cidade que tem um projeto social de música maravilhoso. Conta pra gente como é que é a Sonarte, como é que é a tua participação lá, como é que é essa homenagem que a Sonarte faz a ti. A Sonarte é uma escola de música que 2 maestros formados, muito competentes, a Angélica e o Mauro, maestros e professores, fundaram em São Leopoldo e depois vieram para cá. O Mauro fundou a escola em São Leopoldo, aí veio para Canela num evento, conheceu a Angélica, os 2 casaram, se apaixonaram, casaram, e a escola acabou vindo para cá. Mulher puxa, viu? Olha só. Eles têm uma escola aqui muito autêntica e de muita qualidade. As crianças iniciam com educação musical geral e depois vão expressando as suas aptidões em diferentes instrumentos. E hoje a escola tem jovens tocando na Sinfônica de Nova York, de Berlim. Então é um trabalho muito, muito sério, muito bonito. Lá pelas tantas, eles acharam, que nem eu, aquela coisa de compartilhar, né, de compaixão, de doar. Nós precisamos fazer um projeto social, porque aqui tem muito talento, mas muita criança que não tem condições de pagar uma escola dessas. Então, nós formamos, eu de ter contato com eles, porque eu gosto muito de música clássica, eu orientei então eles como poderia fazer, formamos um conselho, a gente foi atrás de leis de incentivo, de empresários aqui, que poderiam patrocinar a bolsa dessas crianças. Hoje nós já temos quase 100 crianças com bolsa,
Inclusive, estamos organizando o coral dessas crianças para o Natal do ano que vem. Vão ser 150 vozes frutos desse projeto social. E é muito lindo porque, além da criança se transformar, ela transforma a família com ela. Tem um menino que nós tiramos do crack e hoje é professor de violino em Porto Alegre. Então, é uma coisa muito linda. E nesse movimento todo de chamar pessoas, que eu tenho essa aptidão, eu acho, de chamar as pessoas, reunir e vamos fazer com que isso dê certo, com que essa ideia dê certo. E deu certo agora a nossa última parceria com o Sicredi e está sendo um trabalho muito bonito. Em homenagem, então, a toda essa ajuda e esse movimento que eu criei com eles, que eles me chamam de embaixadora da escola, eles me homenagearam colocando o nome nesse vocal e nesse quarteto dos jovens que cantam. O quarteto é MPB e o vocal é música mais erudita. Eu acho que é isso. Eles têm uma prática muito bonita de homenagear as pessoas em vida. Então, por exemplo, a dona Palmira Colombo foi a primeira alfabetizadora de música aqui. Então, eles colocaram Academia de Música Palmira Colombo. Isso é muito bacana, né? É uma escola muito linda que ainda vai trazer muita coisa para Canela. Eu já falei da ópera? Já? Não? Eles estão produzindo uma ópera da vida da Anita Franzen, depois Anita Correia, quando casou com Correia, e tem meninas sopranos, que a gente nem sabe que tem aqui em Canela, né? Que já estão sendo preparadas para fazer esse papel. A ópera vai ser em português, está sendo composta por um ex-aluno da Sonarte, e 2026, 2027 é a previsão de apresentação aqui no Teatro de Canela. Esses dias eu fui fazer um processo seletivo para uma empresa e na sala do lado a Angélica estava trabalhando com essas sopranos. E era fantástica a reação das pessoas que entravam na sala e elas não podiam imaginar que eu estava adorando aquilo, sabe? Que eu estava apaixonado ouvindo aquilo. E aí entra uma moça muito qualificada e ela ouviu, ela levou um susto quando ela ouviu e ela me disse assim: como é que será que alguém pode gostar disso? E eu pensei, puxa, que frase infeliz no momento de uma seleção. Óbvio que eu acho que ela não foi bem classificada. Às vezes é falta de costume, né? Aqui no Ocidente a gente não tem costume de música clássica, de ópera, de teatro de qualidade. Então tem pessoas que às vezes ouvem aquilo e dizem, nossa, coisa horrível. E está lá ouvindo um funk, um sei lá o que é. Que aí acha bonito. Mas tem outras pessoas ligadas a esse conhecimento de qualidade, porque é uma coisa sutil. Tu gosta, tu aprende a gostar, e se tu te permitir, desenvolver o teu talento, porque isso é outra coisa que o Mauro e a Angélica dizem. Todas as crianças, todos os jovens têm talento. Tem que eles aprender a descobrir o seu talento, a família ajudar e uma escola de qualidade oportunizar que esse talento aconteça. E a gente tem esse presente aqui em Canela, a Sonarte, que está fazendo isso. Bom, nós chegamos no final e hoje eu vou pedir para alguém, vou pedir para o Thiago fazer a entrega. O Thiago vai sair das câmeras ele hoje. Vai sair de trás das câmeras. Vão conhecer o Thiago. Hoje as pessoas vão conhecer o Thiago, finalmente. Então, vou pedir para o Thiago fazer a entrega da nossa lembrança e tu pede para eu lá abrir. Pede para eu o quê? Ah, pois é. Muito obrigado pela participação. Espero que goste. Obrigada. Já maravilha que tem coração. É para abrir, então? É claro. E eu esqueci de perguntar se alguém da plateia tem alguma pergunta. Aide Maria Gil tem uma pergunta. Não é uma pergunta, é uma citação.
Eu tenho 30 anos de exercício de magistério em periferias. Eu me aposentei no Morro da Cruz, em Porto Alegre. Volta da Cobra, aquele negócio todo ali. E comecei no interior, São Francisco de Paula. Eu descobri talentos em todas as escolas que eu passei. E eu nunca tive a possibilidade de chamar a pessoa certa para tomar conta daquela criança. E o talento em todas as áreas. Né? Muito obrigada. Alguém mais? Algum comentário? Então, que lindo. Muito obrigado a todos que estiveram conosco, a vocês que vieram até aqui. O inverno vai passando e daí vai ficando mais fácil para vir. Aí o pessoal vai vindo. Márcia, obrigado. Um abraço no Ivo, um abraço nos filhos, no genro, psiquiatra, nosso colega da saúde mental. Muito obrigado a ti por ter compartilhado da tua história conosco. Obrigado por ter sido tão generosa no teu exercício profissional em todas as áreas que tu te envolve e que tu já te envolveu. Muito obrigado por dispor do teu tempo e nos presentear com esse programa maravilhoso.